Daia, tu pode orar, Daia? Sim. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor, essa oportunidade, Jesus. Obrigada, Senhor Deus, pela liberdade que nós temos, Pai, de falar da tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigada, Senhor Deus, pela vida da Sara, Senhor. Enche, Senhor Deus, a boca dela, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Da tua presença, Pai. Da palavra, Senhor Deus, que o Senhor quer transmitir para nós hoje, Pai. Prepara, Senhor, os nossos corações, Pai. De cada pessoa que está nessa sala e ainda daquelas pessoas que vão assistir, Pai. Que receba essa palavra, Senhor, que venha frutificar em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigada, Daia. Então, vamos começar. Gurias, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Moisés. E se vocês quiserem abrir, fiquem à vontade, mas eu vou ler e vou falando aqui, tá bom? Então, os sinais e maravilhas, a gente vai começar por Êxodo 4, que é onde o Senhor fala sobre os sinais e maravilhas que foram concedidos a Moisés. E ele fala, né, com Moisés, dá instruções para ele voltar, né, para o Egito e falar com o seu povo. Mas antes de falar sobre o 4, eu quero chamar um pouquinho a atenção de vocês para o capítulo 3, que é quando Deus chama Moisés aparecendo na sarça em chamas, né? A gente conhece bem esses versículos, essa história, mas a gente vai rever um pouquinho. Lá em Êxodo 3, verso 11, ele fala assim: Moisés, porém, disse a Deus: Quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Esse é o primeiro não de Moisés para Deus. Lá no 12, Deus responde assim para ele: Eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. E no 13, Moisés continua falando. É o segundo não de Moisés. Se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarão, qual é o nome dele? O que eu devo dizer? E Deus fala no 14. Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Aí eles conversam mais um pouquinho, lá no capítulo 4, no verso 1, Moisés fala novamente ao Senhor. É o terceiro não de Moisés para Deus. E Moisés respondeu, e se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor nunca lhe apareceu. E no 10 ele fala, daí tem mais um pouquinho a conversa deles, e no 10. Moisés, porém, disse ao Senhor, ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora, que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Moisés, ele estava se queixando porque ele não se achava eloquente o suficiente e nem de ter agilidade mental suficiente para conversar, para questionar e para falar com o faraó. Por quê? Porque ele sabia que Faraó também ele era rodeado de sábios, mágicos e de todas as formas. A gente pode ver isso quando ele fala lá, quando o Senhor próprio se apresentou a ele na sarça em chamas. E Moisés ele foi criado nesse meio. Então ele conhecia bem o que esses mágicos, o que esses sábios poderiam fazer, do que eles eram capazes. Por fim, lá no verso 4, no 13, ele fala assim: Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Olha só. Agora, né, que a gente relembrou como foi esse chamado de Moisés, eu quero que vocês prestem atenção no verso 10.
Moisés, porém, disse ao Senhor: Ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste comigo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Lendo isso, eu fiquei pensando sobre Moisés e eu tirei algumas conclusões sobre isso. Primeiro, é de que Moisés não estava afim de enfrentar nada por ninguém, inclusive por um povo que o negou lá atrás, quando ele acabou matando aquele egípcio, e o povo, né, perguntou: quem é você? Vai matar a gente também? A segunda, Moisés teve medo, ele sabia o que ele tinha feito. Lá, né, lá no passado ele lembrava o que ele tinha feito. E ele também sabia o que ele enfrentaria. E eu penso que ele conhecia a Deus, né? Ele foi criado por sua mãe, apesar de ser criado na corte de Faraó, mas ele foi criado por sua mãe. Mas não ao ponto de largar tudo e partir o Egito. E terceira coisa, Moisés, ele mencionou o seu problema de fala. E eu fiquei me perguntando, por que que ele não pediu ao Senhor para ser curado? Para ser eloquente e rápido em seus pensamentos? E aqui eu tirei algumas conclusões das conclusões que eu já tinha tirado. Primeiro, ele realmente não estava afim, ele não queria ir. É claro, né, gente, que aqui ele precisava de cura. Mas hoje a gente não vai falar sobre isso. Segundo, ele teve medo. Quem é que não teria, né? E o três, o mais importante de todos, eu acho. Deus não via Moisés dessa forma. Lá em Atos 7:22 fala assim: Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e em ações. Eu peguei outra versão para ver esse versículo e olha só como é que fala. Na NVI fala assim: Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Esse veio a ser faz completa diferença. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, Deus enviou Moisés à casa de Faraó para aprender e conhecer os seus costumes, não para se curvar a eles. Deus chamou Moisés para ser líder e libertador do povo e o tornou poderoso em palavras e em ações. Foram 5 vezes que Moisés relutou contra o seu chamado. E é bem legal que o número 5 na Bíblia, ele fala da manifestação da graça de Deus. Ou seja, é na impotência do homem que a graça e o poder de Deus se manifestam. Em 2 Coríntios 12:9 fala assim: Minha graça é tudo de que você precisa, e o meu poder opera melhor na fraqueza. Se não fosse pela graça, nós teríamos sido consumidos. E Moisés, se fosse eu ali na sarça, já tinha engolido Moisés da ira, né, que ele estava dizendo não ao Senhor. Mas vamos voltar aqui, né? Vamos voltar para nós e nos analisar, porque é dessa forma que nós somos transformados, né? Quantas vezes o Senhor nos chama para fazer algo? E quantas vezes nós damos desculpas a Ele? Pelas mesmas questões de Moisés. Por não estar afim. Ai, Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu estou tão cansada. Não dormi bem à noite. Os meus filhos não me dão paz. Eu não quero fazer nada. Não quero sair de casa. Não quero orar por ninguém. Deus me livre de ter que atravessar a rua e colocar a mão no outro para orar. Ou então a gente tem medo. E esse medo chega a nos paralisar. Eu não sei falar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não tenho capacidade para isso, eu não sei mexer na internet, eu não sei postar, eu não sei procurar, eu não tenho criatividade. Eu. Moisés, ele precisou passar por um processo para se tornar um líder e libertador de Israel.
E nós também precisamos passar por um processo. Como diz, né, aquela frase da traseira do caminhão, que só vive o propósito quem suporta o processo. Muitas vezes a gente não aceita o nosso processo. A gente não quer a cura. A gente não quer lembrar de algo que foi dolorido e que eu já consegui esconder lá no fundo. Lembrar que existe uma ferida, parece que igual quando a gente tem e esquece o machucado. Bate e vê ele novamente, parece que começa a doer tudo de novo, né? Quem tem filho pequeno sabe, parece que a criança, ela lembra, começa a chorar tudo de novo, né? É bem engraçado. Eu não quero sentir novamente a dor, a infecção, ter que liberar perdão. Eu não quero. Ou ainda, né? Eu prefiro lá ficar lá atrás da muralha do medo, escondida, protegida, e ali ninguém me toca. Realmente. Às vezes a gente está tão escondida em nosso medo que a gente não consegue ver Deus. De verdade. A gente não consegue, porque assim como Paulo, que caíram escamas nos olhos dele, quando depois que ele teve um encontro com Jesus, quando ele ainda era Saulo, assim essas escamas, elas estão em nossos olhos também, e elas nos cegam. Com Paulo, as escamas caíram depois de seu encontro com Jesus. E conosco é da mesma forma. Deus, ele é cavalheiro. E ele nos deu o poder de escolher estar com ele ou não. De querer ser transformada em tal parte, em tal área ou não. Porque, veja bem, a gente pode ser de Jesus, a gente pode estar salvo. Nós pode ter uma partezinha que a gente escolheu não deixar o Senhor mostrar, não deixar o Senhor tratar, não deixar o Senhor transformar. É uma escolha minha, é uma escolha nossa. Amém? E o Senhor, ele nos dá oportunidades, e muitas oportunidades. Os ciclos redentivos são oportunidades. Ele vai mostrando até a gente conseguir, opa, tem algo aqui que eu preciso mudar. E o Senhor é muito bom nisso. E a palavra mesmo diz que ele não vai perder nenhum. Mas o X da questão às vezes é assim: quanto tempo e quantas feridas vão acontecer sem ele estar completo dentro da minha vida? Se Moisés tivesse dito, imaginem só, eu não quero, manda outro. Pense quantas coisas ele teria perdido, quantas coisas maravilhosas que ele teria deixado de presenciar. Os sinais no Egito, o mar se abrindo, receber os mandamentos da mão do próprio Deus, a glória de Deus passando por ele, tudo isso ele ia deixar, porque ele tinha medo. Gente, olha só, eu não sei vocês, mas eu não quero perder nada do que o Senhor tem para mim. Eu quero tudo que ele sonhou para mim, tudo que ele separou para mim, eu quero tudo. E eu quero ser, sim, transformada em todas as coisas, em todas as áreas. Senhor, em nome de Jesus. E se tem algo que eu ainda não enxergo, que cada uma aqui não enxerga, que está escondido, que não veio à nossa mente, por favor, Senhor, traz à nossa mente. Traz isso para que a gente possa ser transformado, que a gente não viva mais esse ciclo redentivo eternamente, mas que a gente seja tratada, seja transformada e seja cheia do Teu Espírito Santo. Completamente. Amém? Então, Parece, né? Eu jogo um pouquinho no celular e eu assisto um pouquinho. Isso é ao vivo, gente. Mamãe tem dessas também. E vamos servindo ao Senhor, servindo os irmãos. É isso aí. glória a Deus, gente. Desculpa, mas é que precisei aí fazer uma negociação. Então, voltando. Então, gurias, se permitam ter um tempo de se analisar e falar com o Pai. Qual é a vontade dele para você? Às vezes a gente vai passando o nosso dia a dia, eu sei por mim, né?
Parece que o nosso dia a dia ele vai engolindo a gente não vai conseguindo conversar com o Senhor e realmente ter um tempo de análise, ver realmente o que nós estamos fazendo, se realmente é da vontade do Senhor. Eu estava lendo hoje Atos, o capítulo 9, eu acho, que fala da conversão de Saulo, né? A gente é acostumado a falar Paulo, daí é estranho falar Saulo. Então, o Saulo ele estava perseguindo a igreja achando que era da vontade do Senhor, que ele estava fazendo o que era certo. Mas ele estava perseguindo e estava lutando contra o próprio Deus. Então, olha só a obstinação, né, de Saulo. Ele não conhecia realmente o Senhor, ele conhecia as leis, conhecia os mandamentos, conhecia as tradições, mas ele não conhecia o Senhor. Então, olha só a importância de nós tirarmos esse tempo de nos analisarmos o que eu estou fazendo. Né? Será que o que eu estou fazendo, será que os vídeos que eu estou fazendo no Techuvá, a leitura que eu estou fazendo, com quem eu estou falando, com quem eu estou fazendo aliança, da forma como eu estou orando, será que é isso que eu devo fazer? Será que essa é a vontade do Senhor? Ou será que eu estou cometendo iniquidade? Né? A gente acaba esquecendo de tirar esse tempo de relacionamento, esse tempo de entrega e realmente falar com o pai, pai, é isso mesmo que o Senhor quer de mim? É isso? É para eu continuar mesmo fazendo? Às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca e não para conversar com o Senhor. E ele está ali só esperando, né? Que a gente pare e fala, Senhor, essa é a tua vontade? É isso mesmo que tu quer para mim? Eu posso continuar? Então, olha só a importância desse tempo, né? Então, que a gente não lute contra Deus em nada na nossa vida, em nenhuma questão. Busque esse relacionamento verdadeiro sem máscara, sem medo, sem vergonha, e aproveita a graça que há sobre você, o véu que foi rasgado para esse relacionamento de verdade, para esse relacionamento de entrega total. Busque nesse relacionamento viver a verdade que ele tem para ti, a verdade que ele declara sobre você todos os dias. E busque obedecer à verdade de Deus na íntegra e viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para você. Eu já estou finalizando, eu quero ler alguns versículos com vocês, tá? Eu vou ler aqui, depois eu passo no grupo se vocês quiserem. É Salmo 139, o verso 1 ao 4, ele fala assim: Ó Senhor, tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Eu separei também Jeremias 29, o 11 fala assim: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro para qual anseiam. E para finalizar, Efésios 2:10 fala assim: Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Amém? Então, o Senhor, Ele nos conhece, Ele nos criou, Ele sabe o que eu posso, Ele sabe o que eu consigo, Ele sabe se eu vou dizer sim e se eu vou dizer não, e como eu preciso fazer cada coisa. O que eu preciso fazer é crer e passar pelo processo, junto com Ele. Amém? E para finalizar agora de verdade, em Salmos 19, do 9 ao 11, fala assim: O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras, e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel,
mesmo o mel que goteja no favo. São uma advertência para teu servo, e grande é a recompensa para quem os cumpre. Amém? Em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje, que nós possamos obedecer o Senhor na íntegra, e que em toda parte onde há ainda algo que nós precisamos ser transformadas, que nós sejamos completamente transformadas, e que não fique nada em oculto, para que o inimigo tenha com o que nos acusar. Amém?